Eu estou aqui em João Pessoa para conversar com o ator Carlos Machado, que veio para nossa cidade para divulgar a oficina de atores. Carlos, em primeiro lugar, agradecer a você, porque eu sei que sua agenda está super corrida aqui na cidade. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a tua trajetória, a tua carreira. Na verdade, você nasceu no Rio de Janeiro, mas você foi meio nômade por conta do trabalho do teu pai, né? Viajando em todos os lugares, basicamente. Conta um pouquinho pra gente. Isso, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui em João Pessoa mais uma vez. Já é a terceira vez, eu acho, que eu venho a essa cidade. A última já tem quase 10 anos. Melhorou muito, hein? João Pessoa é lindo, né? Lindo, é um paraíso, né? É lindo, eu amo. Ainda não tive tempo dessa vez, apesar de estar uma semana aqui, ainda não tive tempo nem de levar minha mulher para conhecer aquele pôr do sol lindo que vocês têm, o Jacaré. Exatamente, e vai gostar muito. Muito menos a areia vermelha, né? Mas a gente vai voltar em junho. Mas você fica aqui até quando? Estou indo embora amanhã, mas em junho a gente volta com mais calma. Como você estava dizendo, eu nasci no Rio de Janeiro, no estado do Rio, né, em Resende. Isso. Nasci na Academia Militar de Agulhas Negras. Meu pai na época era capitão e instrutor na AMAN. Nasci no Hospital da AMAN, mas filho de militar, nômade, né? Itinerante. Vivi boa parte da minha vida em Minas Gerais, em Juiz de Fora, que é a família dos meus pais, e escolhi o Rio de Janeiro depois de formado para trabalhar como dentista. Lá, já trabalhando como dentista e como tenente dentista da aeronáutica, eu comecei os primeiros passos em cursos de interpretação. Fui aluno desse curso, que hoje eu sou um dos que ministram aulas de interpretação. Há 18 anos atrás, foi um dos primeiros passos, se não foi o primeiro passo. O Léo Nicleves, que é o diretor desse projeto, foi o primeiro com quem eu tive contato, né, com as câmeras, com a televisão, com o teatro. E de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? Fiz umas 10 novelas, muitas participações. Eu comecei com Chico Anísio, um humorístico chamado Chico Total. Chico Anísio foi o primeiro que deu oportunidade. Você começou muito bem, né? Porque, olha, Chico Anísio, Renato Aragão, depois as novelas. Então você foi muito bem encaminhado, ensinaram muito pra você, né? Foi muito boa essa trajetória. Depois do Chico Anísio, a primeira novela, a primeira oportunidade que eu tive em teledramaturgia foi com Walter Avancini, na extinta, né? TV Manchete, Mandacaru. Aí depois voltei pra Globo e nunca mais saí. Fui fazer Labirinto. Foi a primeira oportunidade na Globo com teledramaturgia. Gilberto Braga me viu no teatro e convidou para fazer um personagem bem legal nessa minissérie, onde eu era o personal trainer de Beth Faria. E de lá para cá fiz participações em Cobras e Lagartos, Uga Uga, Força de um Desejo, Malhação. Fiz alguns anos Zorra Total. Muitas cenas com Mônica Martelli, principalmente, onde eu sempre dava uma cantada maldada, levava fora. E Turma do Didi, fiz 3 temporadas com ele, Renato Aragão, um amor de pessoa. Generoso, né? Ele é maravilhoso. E a melhor oportunidade foi Fina Estampa, né? Fazendo Você acredita que o Ferdinand foi um divisor de águas na tua carreira? Com certeza. Foi a primeira boa oportunidade que eu tive na Globo. E agarrei com unhas e dentes. Era um personagem que morria no meio da novela. A gente teve uma sobrevida boa, né, até o último capítulo. Exatamente. O personagem cresceu, o autor gostou do que estava vendo e da resposta que ele estava sentindo com o público. Que novela tem muito disso, né? Agora, na sua opinião, você como ator, você acredita que o Ferdinand, ele era realmente um vilão? Porque, olha, tem umas partes cômicas nele. Como é que você taca fogo no carro e depois sai escutando música? Então, como é que funciona isso? Essas coisas foi você que foi acrescentando, esse lado... Dessa incompetência, inclusive, dele não matar ninguém, né? Não, mas é porque é o seguinte, ele era um vilão, certo? Mas ele não tinha um peso tão grande por conta dessas... O Agnaldo Silva, certo, ele gosta muito de colocar humor no que ele escreve, né? Mesmo nos vilões. A própria Teresa Cristina, exato, né? Que era uma bruxa, né? Maléfica. A ela mesmo. Tinha seus requintes, né, de humor. Sim, aquela coisa de jogar o secador na banheira, me eletrocutar, olhar para o espelho e falar mais uma vez, obrigado, Nazaré Tedesco. Quer dizer... Uma alusão a uma personagem dele, Agnaldo Silva, exatamente, em novelas passadas, que foi uma grande vilã também. Enfim, o Agnaldo, ele gosta de temperar o vilão com humor, para ter a catarse, né? Fica pesado demais.
Agora eu queria saber uma coisa, essa vontade de ser ator, ela já bateu desde a tua juventude, você deixou um pouquinho de lado e foi seguir a carreira de dentista, ou então isso partiu depois, quando você já tinha concluído, já estava trabalhando como Eu dentista? acho que muita gente passa pela vida tendo vontade de muitas coisas que não faz. Certo. Essa semana uma juíza se matriculou de 50 anos, ela falou, sonho da minha vida. Agora meus filhos já estão formados, eu vou me divertir. Vou brincar com isso. Eu pude ter essa mesma atitude que ela um pouco mais cedo, aos 28 anos. Alguns conseguem fazer mas isso aos 14. essa vontade sua Já de vinha da estudar, infância. já vinha da infância, mas com 28 anos é que você partiu mesmo. Passo. Nunca tinha feito teatro, nunca tinha feito nada. Brincado um pouquinho, todo mundo brinca em casa, né, de fazer teatrinho, né? Hoje em dia as crianças brincam mais, né, porque todas elas têm uma câmera na mão, HD. Alguns celulares têm mais pixels do que essa tua Sony profissional. É impressionante, né? Tá mais fácil hoje em dia. Então você, no caso, iniciou fazendo alguns cursos, inclusive esse dessa oficina de atores, e a partir daí que você se apaixonou mais por essa arte, né? Depois que você entra nisso é difícil sair, né? Parece que tem um bichinho que morde, né? O bichinho mordeu, você fica viciado, e é uma grande terapia, uma grande diversão. Até a adrenalina você se vicia nela, você aprende a lidar com ela, né? Agora eu tenho uma pergunta, mais uma pergunta. A gente já pega a novela já no seu caminho andado e a gente não sabe as coisas que acontecem. E acredito que no curso a gente vai aprender isso. No sentido de que, por exemplo, você hoje, se você for fazer uma novela, como é que funciona? Você é avisado algum tempo para você se guardar para um determinado personagem? Você já vem estudando? Quanto tempo já te avisam? E quanto tempo você já vai nessa busca, na tua preparação? Como é que você faz assim, no seu trabalho de ator? Cada caso é um caso, né? Por exemplo, o Marcelo Serrado, para fazer o Cro, o Agnaldo Silva queria ele e já tinha avisado ele há muito tempo. Entendo. Desde quando muito ele já tempo estava... Quanto, assim, mais ou menos? Um ano antes. Um ano antes, né? Talvez, no mínimo. Desde quando ele já estava ainda na Record. Ele já sabia que ele ia voltar para a Globo porque o Agnaldo estava escrevendo para ele um personagem importante, um personagem que poderia ser interessante para ele, né? No meu caso, havia um outro ator escalado para fazer o meu personagem. O diretor chegou à conclusão de que aquele ator não era o perfil que ele queria para aquele personagem ou para aquela personagem e me chamou. Assim, no momento em que a novela ia começar a ser produzida, já a reta final. Então já foi bem em cima, né? Fui chamado para reunião com os atores principais, já com a novela definida, personagem por personagem. Eu fui um dos últimos a ser escalado. Então eu tive 2 meses para se preparar. Para me preparar. Ainda assim é um tempo legal, né? E a única coisa que o Wolf Maia falou foi: quero você bem bronzeado, porque o cara é rato de praia. Quero você malhando mais do que você já gosta, você cuida do corpo, você gosta disso, porque o cara é malhador, jogador de vôlei, fica o dia inteiro na praia, se cuida, é naturalista, apesar de ser mau caráter. Mas a preparação foi essa, né? E, enfim, militar eu sou da reserva, o personagem também era. Jogar vôlei eu joguei até os 20 anos, tentei ser profissional desse esporte, eu não consegui, não era bom o suficiente, mas sei jogar bem vôlei. O personagem jogava vôlei o dia inteiro. Então, de certa forma, eu estava bem preparado para o personagem. O resto vai acontecendo, né? A gente vai pegando de acordo com a novela, né? O próprio autor, ele vai se moldando ao que ele vai vendo, ao que ele vai sentindo de resposta do público, né? Como foi esse personagem que você fez na novela Mandacaru? Você deve ter recebido com certeza com muito carinho, porque foi a partir daí que no caso, as portas começaram a se abrir para outros trabalhos. Então, como é que foi esse processo? Você também fez teste, passou quantos meses se preparando? Eu queria que você falasse isso, porque foi um dos teus primeiros personagens, né, que você acolheu na televisão, né? Com o saudoso Walter Avancini, um dos grandes diretores mestre, né? Que nós tivemos, né? E ele me chamou para fazer um teste com ele e eu recebi um texto 15 minutos antes. Ele me chamou na sala e falou para mim: pode começar, meus olhos são a minha câmera, meus ouvidos são o meu áudio, gravando. Nossa! E a princípio, em Mandacaru, eu ia fazer um cangaceiro, assim como fez um ator chamado
me foge o nome agora, ele não tem perfil de cangaceiro, tem olho azul, botou uma lente preta, ficou sempre bronzeado com a maquiagem. Ele também estava nessa novela? Estava nessa novela, eu me esqueço o nome dele agora, já eu vou lembrar. Um ator loiro de olho azul, ficou moreno, cabelo preto, ruim. A maquiagem faz o que a gente quer, né? Caracterização. Ele acabou em cima da hora falando, não, você vai fazer um capitão do exército, de Getúlio Vargas. E foi uma delícia na época de Cangaceiros, né? Lampião, Maria Bonita. E como é que eu queria que você falasse também sobre esse trabalho que você teve, porque você teve várias pessoas que no caso te orientaram, te ajudaram muito no decorrer da tua carreira, como no caso o Renato Aragão, e em seguida eu queria que você falasse sobre o Chico. Chico Anísio, né? Chico Anísio, fantástico. Renato Aragão, uma criatura divina e que poucos conhecem, né? A gente conhece o Didi, não conhece o Renato Aragão. Mas o Renato é uma das pessoas mais carinhosas que eu conheci na minha vida, que trata todos os filhos por amor. Os filhos dele falam com ele ao telefone, ô meu amor, um beijo, é a coisa mais linda do mundo. E muito carinhoso, muito gentil em cena, sempre brincalhão, sempre atendendo os fãs com muito carinho e respeito. Uma pessoa admirável, de um coração muito grande, que tem histórias tão lindas que as pessoas não conhecem. Ayrton Senna tinha histórias tão lindas, né, que as pessoas só foram conhecer depois da morte, né? Eu admiro muito pessoas que fazem o bem sem divulgar, né, aos quatro ventos, que fazem porque tem vontade de fazer e não porque querem aparecer. Entendi. Eu acho que isso é muito louvável. E Chico Anísio, um mestre do humor, melhor do mundo no que fazia, nunca houve nem nunca vai haver ninguém igual. Um cara com mais de 300 tipos de personagens diferentes criados por ele mesmo, um gênio que a nossa juventude não conhece, né? Que nós que temos mais de 30, 40 anos conhecemos um pouco melhor, mas que os jovens de 15, de 20 anos não têm ideia de quem é. Isso é verdade. Não é verdade? E para encerrar, eu queria saber o seguinte, sobre essa carreira de ator, quais são as maiores alegrias que você tem e quais são as coisas mais difíceis? A maior alegria enquanto ator é no teatro você receber os aplausos, né, no final do espetáculo. A maior emoção enquanto ator, para mim, até hoje, foi representar Cristo numa Paixão de Cristo, sem ganhar nenhum real para isso. É emocionante. E, enfim, essa carreira é uma carreira que a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre tendo alguma coisa para passar para quem está começando, sempre querendo aprender alguma coisa com aqueles que estão há mais tempo na profissão e nunca a gente vai ser um ator completo, né? A gente tem que estar sempre querendo aprender um pouco mais. A gente aprende olhando as pessoas no dia a dia, a gente aprende em workshops, a gente tem que estar sempre estudando. Ninguém pode se dizer um ator completo. Isso eu ouvi de Fernanda Montenegro. O que eu posso falar? Como é o seu processo de criação? Eu sei que cada personagem tem uma característica específica, mas, por exemplo, você pesquisa olhando no dia a dia, você lê alguma coisa, você faz algum laboratório? Como funciona? Depende do personagem, né? Tem personagens que você já se preparou durante a vida para fazer, né? Tem outros que a gente vai ter que vir e estudar, né? Eu fiz agora a semana retrasada em Pilar, nas Alagoas, um personagem chamado Dom Pedro II. Fui estudar um pouco, porque eu não sabia que em 1874 ele tinha a minha idade, eu não sabia que em 1874 ele tinha decretado a última pena de morte no Brasil. Nossa. Por enforcamento. E a gente vai estudando para aprender essas coisas, né? Eu não sabia que aos 18 anos ele já era imperador. Desde os 5 aos 18 anos ele recebeu de presente 40 escravos. A primeira coisa que ele fez foi dar liberdade para esses 40 escravos. Quem te dirigiu, Carlos? Lá em Pilar, a gente foi dirigido por um amigo chamado Augusto, que é local. Eu fui contratado pela prefeitura para uma encenação que é tradicional lá, que é do último enforcamento, a última pena de morte por enforcamento no Brasil. Pouca gente sabe, né, que foi em 1874 e que foi em Pilar, nas Alagoas. Interessante. E esse você pode considerar ele um dos mais difíceis que você... Não, qual foi o mais difícil assim pra você? Até porque esse era dublado, né? A gente... É uma encenação que eles fazem dublado. Eu acho que o mais difícil é representar Cristo numa Paixão de Cristo, sendo cristão. Mas é igualmente difícil representar o que eu representei esse ano. Esse ano eu representei Pilatos.
olhar para os olhos de Jesus Cristo e não se emocionar como cristão. Eu já fiz a Cláudia, a esposa de Pilatos. Que legal. É muito interessante, é emocionante. Esse ano mesmo. teve a Cláudia junto comigo também. Foi em que Goiânia. local? Foi em Goiânia. Em Goiânia. Paixão de Cristo de Goiânia. Esse ano foi num local muito parecido com o que vocês têm aqui, também projetado por... qual é o maior arquiteto do Brasil? Oscar Niemeyer? Oscar Niemeyer. Como é que me foge o nome desse? Estação Ciência. Eles têm lá em Goiânia um espaço. local bastante parecido, um teatro bastante parecido com a Estação Ciência, e foi lá no teatro para 3 mil pessoas. O ano passado foi para 40 mil pessoas em praça pública. Fantástico. Paixão de Cristo é uma das encenações que emocionam. É verdade. Eu queria saber uma coisa também, para finalizar. A gente geralmente pergunta isso. O que você acredita, você como ator, que a imagem que você pode passar para as pessoas e que na verdade nem é? Eu acho que essa coisa de pirar com a fama, né, de ficar estrela, eu acho que depende do caráter. Da né? tua criação, né? Você quer ver como é que uma pessoa é dar poder a ela ou dar dinheiro? Que você vai ver como ela é. Não é no que ela se transforma. Você vai ver como ela é, né, de verdade. É verdade. A fama traz um pouco de poder e traz muita responsabilidade, né? Abre muitas portas, mas ao mesmo tempo traz algumas dificuldades também, né? A perda da privacidade, por exemplo. Mas o Ferdinand, fina estampa, né? Para mim abriu muitas portas, abriu as portas para o cinema também. A gente está gravando um filme aqui em novembro, está em todo o Brasil, que é o Super Cro. Ferdinand morreu, mas eu tô lá como irmão gêmeo do Ferdinand. Que ótimo. Gêmeo idêntico. E é um mergulhador de plataforma de petróleo chamado Jean Jacques. Surpresas virão. Ótimo. Elenco fantástico. Ivete Sangalo. Nossa! A mãe de Cro. Ana Maria Braga fazendo ela mesma, entrevistando Cro. Gabi Amaranto. Carolina Ferraz, a vilã. Alexandre Nero fazendo o Zoiudo, o motorista, que agora é motorista do Cro. A Kátia Moraes fazendo a Marilda, a empregada. Quem dirigiu? Também. Está dirigindo, estamos gravando. Sim, está gravando. Só começando. Gravamos até junho. Bruno Barreto. Bruno Barreto. LC Produções, distribuição pela Paris Filmes e Globo Filmes, 700 cópias, nível Tropa de Elite. E qual é a mensagem que você deixa para aqueles jovens que estão buscando, não só jovens, porque esse curso é oferecido para todas as idades, mas que está buscando seguir essa carreira artística, tem as dificuldades, tem o estudo que é intenso, né? O que você deixa assim do teu aprendizado e quais são e o que você pensa fazer daqui para frente, assim, os planos que você pensa assim, você pensa trabalhar mais em cinema, Sim. Os seus projetos, né? Eu não planejo, não, eu deixo as coisas irem acontecendo, né? Ótimo. Eu me preparo para o que pode vir. Porque as coisas podem acontecer. Se você não estiver preparado, você perde oportunidades, né? E é isso que eu falo sempre para os iniciantes, para os alunos, né? Que começam a dar os primeiros passos com a gente, né? Se você tem um sonho, você tem que se preparar para ele, porque você pode ter oportunidades. E se você tiver vontade e tiver uma oportunidade e não estar preparado para ela, vai ser frustrante. Agora, principalmente esse tipo de atividade, independente de você ter vontade de ser artista, é fundamental para a vida. O teatro te ajuda a ter mais autoestima. Com isso você vai ter menos problemas com a timidez, vai ter menos problemas com a comunicação, vai ter menos problemas com entrevistas de emprego, com fala diante de público, com entrevista diante de uma televisão. E se você for bem sucedido na tua carreira, seja ela qual for, você vai passar por momentos, você vai ter que falar para muita gente. Você vai ter que dar entrevista, você vai ter que pegar num microfone e falar para uma plateia. E se você não estiver preparado, você vai pagar mico. E um outro vai assumir o teu posto nessa condição. Então a gente tem que aprender a ser cara de pau. Porque o cara de pau é mais feliz, o cara de pau é mais bem resolvido, o cara de pau tem mais autoestima. E a gente vê cara de pau de tudo quanto é tipo, né? A pessoa não precisa ser linda, maravilhosa para ter autoestima. Ela precisa se conhecer melhor. Se conhecendo melhor, ela vai saber que ela não é melhor nem pior do que ninguém e ela é imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós somos lindos. Ai, que lindo, amei. Carlos, obrigada pela tua generosidade. Eu sei que você está no maior corre-corre. Obrigada por abrir seu coração para a gente. E a gente espera que você volte várias e várias vezes para nossa cidade, porque aqui você sempre será acolhido, tá bom? Eu me sinto em casa aqui. Desculpa, minha voz está um pouquinho rouco, porque
esse calor do ar-condicionado, me fez deu probleminha na garganta aqui, tive uma faringitezinha, mas graças a Deus já estamos melhor. Então, que bom. Obrigada mesmo. Obrigado. Viu? Prazer. Beijo no coração. Amei.